Olá, amigos! Estou de volta para iniciar esse vlog. Eu acabei de gravar um unboxing dos meus presentes de aniversário, então eu estou aproveitando que eu estou nessa posição aqui para iniciar mais um vlog de leituras. Como eu falei pra vocês, eu queria muito finalizar o vlog anterior para eu começar um vlog específico de livros de suspense, porque se vocês repararam, nos últimos dois vlogs eu li os livros mais leves da minha TBR e eu deixei os livros mais pesados para ler agora essa semana. Hoje é dia 25, então eu não vou ter muito tempo para ler esses livros, mas eu espero que eu consiga ler algumas boas histórias para comentar aqui com vocês. Eu ainda não comecei nenhum livro desde que eu finalizei o vlog, porque eu tava editando o vlog. É o vídeo mais difícil que eu tenho para editar, porque são muitos takes, muitos detalhes, mas deu certo, já está postado aí para vocês. Como eu falei, acabei de gravar um vídeo que eu ganhei presente de aniversário, então eu também tenho que editar esse vídeo para postar para vocês. Esse vídeo aqui de introdução é mais para apresentar esse vlog, para realmente iniciar esse vlog. Como vocês viram aí que eu já mostrei, eu estou pensando em começar esse vlog por Billy Summers. A Maíra fez um vídeo pro Instagram dela de publi com a editora Suma falando sobre esse livro e eu fiquei muito animada pra ler. Eu não tenho grandes experiências com o Stephen King porque a maioria dos seus livros é de terror e os livros de suspense eu nunca tive realmente vontade de pegar pra ler, até porque o único que eu li foi Joyland e não foi uma leitura assim maravilhosa, sabe, que realmente me incentivou a pegar outros livros do autor, mas quem sabe com esse eu não me animo a ler os livros mais leves do autor, né, pelo menos ter alguns Stephen King na minha estante, quem sabe. E aí depois, conforme eu for lendo, eu vou atualizando vocês nesse vlog, mas eu espero muito que vocês me acompanhem, que vocês gostem, e eu espero que eu consiga ler alguma coisa nesses últimos 6 dias aí do mês, contando o meu aniversário que vai ser amanhã. Mas é isso, espero muito que vocês gostem, que vocês me acompanhem nessa jornada, nesse vlog, e que seja uma experiência muito boa pra todos nós. A gente se vê então numa próxima atualização. Até mais! Olá, amigos! Vocês não ligam de eu gravar com a cara da derrota, né? Porque hoje tá difícil. Ontem foi um dia de glória e hoje está sendo um dia de luta. Tá muito calor e tá uma chuva, faz muito tempo que tá chovendo já e não para. Mas tudo bem, chuva é bom. A questão é que hoje eu fiz faxina e depois eu fui na academia, então eu estou literalmente a derrota pura. Mas eu estou aqui pra atualizar vocês com relação ao dia de ontem, que foi meu aniversário, e com relação às minhas leituras, porque eu fiz uma confusão que, olha, gente, tá complicado. Ontem foi oficialmente meu aniversário, dia 26 de outubro, e eu fiz 25 anos, parabéns para mim. E foi um bom dia na medida do possível, assim, tudo que eu podia fazer pra ser um bom dia, eu fiz. Eu acordei, fiquei de boas, depois eu pedi um almoço especial, caseiro, mas especial. Depois eu dei uma passadinha rápida no shopping pra comprar um presente pra mim mesma, que foi um tênis de academia novo, porque o meu tava misericórdia. Depois eu voltei, comi
comi minha sobremesa especial, que tem todo ano, e aí eu fiquei de boas de novo em casa, fiz algumas boas leituras, então foi um bom aniversário. Recebi muitas mensagens, recebi mensagens de amigos, recebi presente, recebi muitas mensagens de vocês que me acompanham, e foi tudo assim, muito carinhoso, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, mas foi um dia que as pessoas lembraram de mim e foi muito, muito importante pra mim mesmo, de verdade. E vocês viram aí no início do vlog alguns takes, né, que eu fiz um piquenique. E esse piquenique eu fiz dia 23, que foi sábado, 3 dias antes do meu aniversário, e eu convidei algumas amigas bem próximas a mim pra gente fazer um piquenique e comemorar meu aniversário. Foi basicamente a minha festa de aniversário. Eu, a Evelyn e a Bianca, que são duas amigas que sempre aparecem aqui, e outras duas amigas que chegaram depois que eu gravei aquele take. Fomos nós 5, foi um momento muito legal, a gente ficou a tarde inteira conversando, ao ar livre, foi assim, um momento muito necessário. Então, eu diria que esse ano meu aniversário foi um sucesso e eu estou prontíssima para os 25 anos. Então, gente, só que aí o que aconteceu? Ontem eu queria ler alguma coisa, porque eu tava com tempo livre, né, queria ficar de boas. Só que eu não queria ler o livro que eu comecei a ler nesse vlog, que foi Billy Summers. Eu acho que eu só comentei com vocês que eu ia começar a ler, e eu comecei a ler Billy Summers no dia que eu comentei. Eu consegui ler 92 páginas, isso foi num dia só, então eu tô considerando uma leitura bem fluida, assim, vindo de Stephen King. Eu não estou amando a história, mas eu estou achando a história promissora. Eu acho que essa é a minha palavra favorita de todos os vlogs e de todos os livros que eu pego. São livros promissores. Ele tem, assim, chances de se tornar um bom livro, mas ainda falta muita coisa pra eu ler, né? Então, só comentando aí com vocês que eu comecei. Quando eu chegar lá na metade, eu comento com vocês o que é que eu tô achando da história. Só que eu não queria ler Billy Summers no meu aniversário, eu queria ler alguma coisa mais agradável. E aí eu peguei um outro livro que vocês viram aí, que foi Winter House, esse daqui, ó. E aí eu comecei a ler o livro, até fiz algumas marcações já. Eu acabei lendo algumas páginas desse livro, só que a nossa protagonista vai passar as férias de Natal nesse hotel da família dela. Então é férias de Natal, e eu não quero ler esse livro agora porque eu quero deixar esse livro para o Natal. Faz muito sentido ler um livro de Natal no Natal, não é mesmo? Então assim, logo que eu vi a palavra Christmas, eu já parei, opa, não é pra eu ler agora, vou esperar e ler mais pra frente. Então comecei a ler, mas desisti de ler, e eu não vou ler esse livro esse mês, nem mês que vem, vou deixar pra dezembro. E aí eu fiquei, e agora? O que é que eu vou ler se eu não vou ler nem Billy Summers, nem Sangue de Tinta que eu tô lendo, e nem Winter House? Bom, vou pegar um livro mais juvenil, que é Tunnel of Bones. Só que aí, gente, não sei se vocês viram o vídeo que eu ganhei de aniversário, o terceiro volume dessa série. E aí, o que que eu decidi fazer? Eu decidi reler o primeiro volume, pra depois pegar o segundo, pra depois pegar o terceiro. Então, eu consegui ler algumas páginas do primeiro volume ontem, eu consegui ler 74 páginas dele, e eu vou me dedicar a essa releitura pra eu conseguir finalmente finalizar essa trilogia esse ano, porque a minha amiga Evelyn me presenteou com o terceiro volume. Com certeza vou ler o primeiro livro de novo, então City of Ghosts é a minha leitura atual. E esse take foi só pra explicar pra vocês essa confusão que eu fiz com leituras. Então, basicamente, eu tenho 3 leituras iniciadas. Sangue de Tinta ainda faltam 2 metas semanais, falta uma boa parte do livro. Billy Summers eu só tô no início da história, falta muita coisa pra eu ler. E City of Ghosts, claro que eu estou lendo, e eu sinto que eu vou ler rápido, mas não tão rápido assim, pra eu conseguir ler os outros 2 livros ainda em outubro. Enfim, fiz uma confusão na minha vida, mas eu estou pensando muito em manter essa mesma TBR em novembro. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu vou atualizando vocês com relação a isso. Depois eu venho comentar com vocês sobre City of Ghosts assim que eu passar da metade. E a última coisa que eu tenho pra falar pra vocês, eu prometo, é que no vlog passado eu prometi que eu ia fazer uma estatística da minha leitura. Então eu ia marcar quantas horas por dia eu leio, quantas páginas por dia eu leio, e eu estou fazendo isso, tá, gente? Calma, eu não estou falando agora, mas eu baixei o Forest, que é um aplicativo de foco no meu celular. Eu coloco um tempo específico, estou fazendo mini sprints de leitura no tempo que eu tenho pra ler durante o dia, e aí no final da semana ou no final desse vlog eu tenho a estatística aí de quantos minutos por dia eu li, se eu li aquele dia, quantas páginas eu li nesses minutos, então vai dar muito certo. Era isso que eu precisava atualizar vocês. Eu vou parar de falar porque essa atualização ficou enorme, mas eu vou me dedicar às minhas leituras agora e depois eu venho atualizar vocês com relação às minhas leituras. Então, até mais!
Olá pessoal, hoje é quinta-feira, agora é a parte da tarde, eu já fui pra academia, já almocei, já subi vídeo aqui no YouTube, já gravei um TikTok. Eu não coloquei o meu TikTok aqui na descrição, talvez eu devesse colocar, porque eu tô fazendo uns vídeos pra lá também, então não sei se vocês acompanham o TikTok, mas se vocês acompanharem, vou deixar o link, tá, do meu perfil aqui embaixo pra vocês. E agora eu vou sentar um pouco pra continuar a minha leitura de City of Ghosts. Eu já passei da metade, passei ontem mesmo, e esse livro vai contar basicamente a história da Cassidy. Ela é uma garota que quase morreu, ela sofreu um acidente e ela quase morreu, só que ela acabou sendo salva por um fantasma, e esse fantasma começa a assombrar a Cassidy, só que eles se tornam melhores amigos, então eles são meio que uma dupla, os dois têm basicamente a mesma idade, só que essa experiência de quase morte da Cassidy fez com que ela pudesse atravessar o véu que separa os vivos dos mortos. Então é como se ela tivesse um pé no mundo dos vivos e um pé no mundo dos mortos, dos fantasmas. Ela consegue atravessar esse véu e ver os fantasmas, né? E ver os fantasmas que vivem aqui no nosso mundo ainda, que não conseguiram meio que fazer essa travessia. E a Cassidy esconde isso de todo mundo, inclusive dos pais dela, porque os pais dela são pessoas que amam essas histórias de fantasma. Na verdade, eles até escreveram livros sobre isso e agora eles têm um programa de televisão onde eles vão para os lugares mais assombrados do mundo para encontrar fantasmas e para contar um pouco da história desses lugares. O pai da Cassidy é responsável pela parte histórica e a mãe dela pela parte que é dos fantasmas, sabe? Então essa parte sobrenatural. E eles acabam viajando pra Escócia, é o primeiro lugar assombrado que eles vão fazer o episódio do programa deles, e a Cass vai junto, só que ela não entende o que é que ela tem que fazer, ela não entende o porquê é que ela consegue atravessar o véu, ela ainda tem muitas dúvidas com relação à sua experiência, só que quando ela chega nessa cidade, ela acaba percebendo que existe muito mais coisa nessa história, e essa cidade é mais perigosa do que ela achava que seria. E é isso que eu posso dizer pra vocês de A Cidade dos Fantasmas. Esse é o primeiro volume, eles vão pra esse primeiro local que é a Escócia. O segundo livro, eles vão pra Paris, se eu não me engano. E o terceiro livro vai contar sobre a história da Cass e sobre o Jacob, que é o fantasma, né? O menino fantasma ali que vive com ela, porque a gente não entende muito bem a história dos dois. Mas enfim, o primeiro livro eu já li em 2019 ou 2020, foi alguma coisa assim. E eu estou relendo agora para pegar os outros dois livros depois. Não que eu vá pegar um seguido do outro, literalmente, mas eu espero conseguir ler os três ainda esse ano. Estou gostando bastante da minha segunda experiência com esse livro, vou sentar um pouquinho para ler agora e depois eu venho comentar com vocês sobre o que é que eu achei dessa leitura. Essa é a minha atualização, só queria falar para vocês do que é que se trata esse livro e agora eu vou ler, porque senão, né, gente, a gente não termina nossas leituras do mês. Mas é isso, então a gente se vê depois. Gente, pausa na leitura pra mostrar livros que chegaram aqui de aniversário. Minhas amigas são maravilhosas. Eu ganhei um livro e um box inteiro, mas enfim, vim mostrar pra vocês agora porque eu já fiz unboxing lá no meu Instagram. Eu vou mostrar aqui no vlog também porque eles são maravilhosos, eles merecem ser mostrados para o mundo, pra vocês. O primeiro livro que eu ganhei... Gente, O Mar Sem Estrelas. Meu Deus do céu, como eu queria esse livro. A minha amiga não tinha ideia disso. Ela pegou um livro da minha wishlist, ela falou que ela gostou e ela pegou. E ela não sabia ideia de que eu estava surtando com relação a esse livro, sabe? Gente, eu queria tanto ler. Tanta gente que eu amo favoritou esse livro. Amiga Gabi, minha amiga da vida real, gente. Uma amiga aqui desde o ensino médio. Muito obrigada. Eu amei, de verdade, maravilhosa. Nem sabia que eu ia receber e amei. E o segundo presente... é o box de O Castelo Animado que eu ganhei das minhas 100 amigas incríveis que vocês já viram por aqui. Vocês sabem que eu sempre falo delas, mas eu estou aqui agradecendo o box. Meu Deus. Gi, do Abdução Literária, a Cata, do Crialité, a Luísa, do Luísa Leituras e a Maclá, do Maria Clara Bruno. Gente, pelo amor de Deus, minhas amigas são maravilhosas. Elas me mandaram um box inteiro de Castelo Animado. Vocês não têm ideia de como eu quero ler esses livros. Ai, gente, eles são tão maravilhosos. Quando eu começar a ler, eu mostro pra vocês todos os detalhes. Então eu ganhei essas duas coisas maravilhosas de presente das minhas amigas e eu estou feliz, feliz demais. Pena que eu não esperei, né, pra receber tudo pra mostrar no vídeo de unboxing pra vocês, mas tudo bem. O que importa é que eles estão aqui comigo agora. Agora eu vou voltar a ler, né? Porque o surto tá passando. E aí eu vou ler e depois eu comento com vocês sobre a minha leitura. Até mais!
Olá pessoal, estou de volta nesse vlog pra gente finalizar todo esse vídeo e pra eu comentar com vocês as minhas duas últimas leituras, fora as informações dessa semana de como foi a minha leitura, porque eu consegui gravar quantas horas eu li por dia, quantas páginas eu li por dia e ainda fiz uma florestinha pra vocês verem como é o meu ritmo de leitura. Então vamos conversar. Vocês viram aí que os únicos livros que eu finalizei nesse vlog foram Cidade dos Fantasmas, da V. Schwab, que foi uma releitura, e também Sangue de Tinta, que foi a minha leitura conjunta, que durou vários vlogs de outubro, e eu finalmente consegui finalizar esse livro. E eu vim comentar um pouco sobre essas duas leituras. Eu não vou me prender muito aos meus comentários, porque eu quero fazer vídeos específicos dessas trilogias, mas eu vou comentar com vocês o que é que eu achei de cada leitura, né? E vamos conversar um pouco sobre o meu ritmo de leitura no geral, como eu falei pra vocês. Eu vou começar falando de City of Ghosts, que eu já tinha falado a sinopse pra vocês no último take que eu fiz, né? E esse livro foi uma ótima releitura. Eu acho que todos os livros da Schwab nunca vão deixar de me divertir, nunca vão deixar de me surpreender com as coisas que ela coloca na história, sabe? Então foi realmente uma ótima releitura. Eu reli esse livro porque fazia 2 anos que eu tinha lido e eu precisava relembrar essa história pra eu poder pegar os próximos volumes. E foi muito bom rever a Cass e o Jacob. Eu acho que eles são personagens muito incríveis. Os dois são crianças, eles são adolescentes, então a gente tem essa pegada mais sombria da Victoria Schwab, que é típica dela. O livro fala de fantasmas, como o próprio título já diz. O livro também fala sobre muita morte, ele fala sobre a pós-vida. Então você tem essa questão um pouco mais dark, típica da autora, mas ao mesmo tempo os protagonistas são crianças, então você tem essa leveza de não exatamente saber o que tá acontecendo, você se mete em confusões junto com eles e aventuras junto com eles, porque eles também não sabem o que eles estão fazendo, basicamente. Eu gosto bastante dessa história porque a Cass é uma garota muito corajosa. Eu fico me colocando no lugar dela quando eu pego essa história, ou quando eu lembro dessa história. No caso, ela teve essa experiência de quase morte, ela foi salva pelo Jacob, mas ela ainda assim é atraída pelos fantasmas, ela ainda assim é atraída pelo véu, né, que é o que ela chama, que é esse espaço, esse limbo onde os fantasmas ficam, e ela mostra que ela tem medo. A Vitória coloca personagens muito realistas nesse livro. A todo momento ela fala que ela tem medo do que ela tá fazendo, mas ao mesmo tempo ela vai lá e faz. Então eu gosto muito de acompanhar a Cass, eu acho que ela é uma garota muito corajosa. Eu gosto bastante desse livro porque a gente começa essa história, né, a gente começa essa leitura pensando que vai ser uma coisa e no final nós temos uma outra coisa diferente, porque a história evolui. Eu tô bem animada pra pegar o próximo volume. Como eu falei pra vocês lá no início, esse aqui se passa em Edimburgo, na Escócia, e depois o segundo livro é em Paris. E o segundo livro me parece que vai ser bem mais tenso, porque nesse aqui, a Cass, ela até mexe com um espírito grande e malvado, porque assim, é uma pessoa importante do limbo dos fantasmas, mas ela acaba de aprender o que é que ela realmente pode fazer, sabe? Então eu tô animada pro segundo. As coisas vão ficar um pouco mais pesadas e ela vai mexer com um espírito que ela não deveria ter mexido e vai ser uma coisa assim muito mais importante do que no primeiro livro. Só que ao mesmo tempo ela também vai saber de mais coisas do que ela sabia nesse primeiro livro. Então eu estou crendo que o segundo livro vai ser mais tenso e também muito, muito divertido. Essa é a minha opinião breve de Cidade dos Fantasmas. Eu prometo pra vocês que quando eu ler a trilogia inteira eu faço um vídeo falando dos 3 livros, mas por enquanto vamos apenas dizer que eu mantive a minha nota de 4 estrelas. Eu acho que foi muito bom. Esse livro, ele é muito simples, assim, eu acho que você não precisa esperar muita coisa, porque você não vai receber tanta coisa assim. É um livro muito simples e eu gostaria que tivessem alguns elementos um pouco mais desenvolvidos, por assim dizer, então por isso é que eu mantive a nota de 4 estrelas, mas foi uma ótima releitura, não me arrependo em nada de ter relido e estou muito animada pra pegar os próximos volumes. Depois dele, eu voltei pra minha leitura de Sangue de Tinta e eu finalizei a minha leitura ontem. Hoje é segunda-feira e eu finalizei ontem domingo, o que é uma coisa rara de acontecer porque eu quase nunca leio durante o domingo, mas eu tava empenhada em deixar esse livro em outubro porque eu não aguentava mais. E eu fiquei muito decepcionada com essa leitura. De verdade, gente, eu tô muito decepcionada. Eu dei a nota de 2,5 estrelas, eu achei um livro bem regular e eu não estou com vontade de ler o terceiro livro, o que é uma pena, porque muita gente gosta dessa história, mas eu não consigo gostar de muitos elementos que a autora decidiu colocar nessa história, os plots que ela escolheu colocar. Eu não gostei, gente, eu não gostei desse livro. Eu vou tentar expressar a minha opinião sem dar nenhum spoiler, porque eu acho que são coisas pessoais e na minha experiência não quer dizer que vai ser igual a experiência de vocês, então
eu não quero estragar a experiência de vocês caso vocês queiram ler esses livros algum dia, mas eu quero explicar pra vocês o porquê da minha nota e o porquê que eu não gostei desse livro. O principal plot desse livro, né, o principal elemento desse livro é o fato da Meg conseguir ler a si própria pra dentro do Coração de Tinta. Então a Meg, sem contar pra ninguém, sem conversar com os pais dela, simplesmente no segredo decide entrar na história do livro. E é assim que começa todo o rolê dessa história, porque o livro se passa dentro do Coração de Tinta. As personagens vão se relacionar uma com a outra, né, porque tem várias pessoas conhecidas ali dentro da história. A gente vai acompanhar a Meg e a gente também acompanha a narrativa de outros personagens, como a Eleanor, que ficou no mundo real. Nós acompanhamos o Fenóglio, que é o escritor da história. Nós acompanhamos o Dedo Empoeirado, que é uma personagem que eu já comentei com vocês no início do vlog, ou sei lá, no outro vlog, que eu não consigo gostar muito dele. Nós também vamos acompanhar o Farid, que é uma nova personagem. Então, assim, muitas dessas personagens se relacionam ali, sabe, entre si nessa história dentro do livro. Ok, até aí tô gostando. O que acontece é que a autora coloca personagens e coloca relações entre personagens que simplesmente não faz sentido. A autora vai colocando outras personagens na história. Por quê? Qual é o sentido disso? São tantas personagens envolvidas na história do livro, dentro do livro, que eu acho que a autora sentiu a necessidade de colocar todo mundo na história. Mas não tinha necessidade disso porque simplesmente não faz sentido pra narrativa, sabe? Não faz sentido pra construção de história. Fora que, gente, depois de tudo isso que eu sofri o livro inteiro, eu fiquei, meu Deus, por que é que isso tá acontecendo? Quem é essa pessoa? Por que ela tá aqui, sabe? Eu fiquei assim o livro inteiro. No final, apesar de todo esse caos ter sido causado porque a Meg decidiu entrar na história sem comentar com ninguém, ela toma uma outra decisão muito idiota no final, sem comentar com ninguém. Logo no início do livro, ela fica assim completamente arrependida de não ter falado pra ninguém que ela ia entrar na história, e no final do livro ela faz uma decisão que também foi idiota. Então, assim, resumindo a minha experiência com esse livro, a autora tentou escrever uma história mais profunda do que Coração de Tinta, mas eu acho que ela falhou. Eu acho que ela criou muitas personagens que ela não conseguiu desenvolver. Eu acho que ela criou uns plots muito superficiais. A gente chega no final da história, a história não tem um final, mas ao mesmo tempo tem. Então não é necessário que eu leia o terceiro livro. Eu não tenho nenhuma vontade de ler o terceiro livro, até porque o único plot que segura a conexão do segundo pro terceiro é um plot fraquíssimo, pelo menos pra mim. Nada nesse livro foi uau, sabe? Nada nesse livro foi, nossa, que boa história. Eu não gostei, basicamente não gostei. E eu não sei se isso faz sentido pra vocês ou não, eu não sei se é algo muito pessoal e isso só faz sentido na minha cabeça, mas eu não tenho, assim, incentivo algum pra pegar o terceiro livro. Até comentei com as meninas que estão lendo comigo lá no grupo, acho que são 3 ou 4 meninas que estão lendo comigo, e a gente, sabe, assim, ninguém realmente amou essa história, ninguém realmente amou esse segundo volume. E eu fico muito chateada, porque era uma leitura conjunta que eu tava esperando muita coisa, sabe? São livros que muita gente ama e eu tava esperando, assim, amar também, e foi uma decepção tão grande, sabe? Foi um tombo tão grande da minha parte. Eu não sei se eu vou ler o terceiro livro, eu não sei se eu vou fazer oficialmente a leitura dele. Não faz sentido eu sofrer no terceiro livro só pra uma leitura conjunta, sabe? Infelizmente não deu certo, eu estou muito chateada e eu estou finalizando esse vlog com essa chateação, sabe, gente, no meu histórico, porque eu não gostei de Sangue de Tinta. Mas tudo bem, né, gente? Essa é a minha opinião, espero que vocês não se sintam ofendidos pelo que eu falei, porque eu realmente não gostei dessa história. A maioria dos motivos foi isso que eu falei pra vocês, mas ainda tem outras coisas que eu prefiro guardar, sabe, pra um outro vídeo. Eu vou falar agora pra vocês como é que foi o meu ritmo de leitura durante essa semana. Eu monitorei aí do dia 25 ao dia 31 e deu muito certo. Eu acho que foi muito legal fazer isso e eu talvez faça mais vezes, mas eu vou só comentar rapidamente com vocês como é que foi. Eu fiz uma breve planilha aí bem simples, só pra eu ter, sabe, marcado o que aconteceu. No dia 25 de outubro, eu li por 90 minutos, então foi basicamente 1h30, e eu li 92 páginas de Billy Summers do Stephen King. Comentando sobre esse livro, eu até comecei ele nesse vlog, mas eu não saí das 92 páginas, então eu vou deixar ele pra novembro ou dezembro, talvez, não sei. Eu pretendo dar continuidade a essa história porque eu tava gostando, mas no momento eu vou pausar esse livro aqui, até porque eu quero ler outras coisas, enfim, gente. Billy Summers do Stephen King vai ficar pra próxima, mas eu li 92 páginas dele em 90 minutos. No dia 26 de
de outubro, que foi o meu aniversário, eu peguei City of Ghosts e eu li por 75 minutos e eu li 74 páginas. No dia 27, eu continuei City of Ghosts, eu li por 60 minutos e eu li 96 páginas. Nesse dia, eu aumentei bastante o meu ritmo de leitura, até porque eu estava mais investida na história, sabe? Começo de livro é sempre muito difícil pra mim. E no dia 28 de outubro, que foi quando eu finalizei City of Ghosts, eu li por 60 minutos e foram 134 páginas. Nesse, assim, eu coloquei o pé no acelerador e fui até o final, finalizei o livro nesse dia. E eu tava muito animada porque no final do livro, assim, da metade pro final, é quando as coisas realmente acontecem, sabe? Aí eu voltei pra minha leitura no dia 29 de Sangue de Tinta, eu li 70 minutos e 71 páginas. No dia 30, eu li 60 minutos e 57 páginas. E no dia 31, que foi ontem, eu li 70 minutos e foram 83 páginas. E eu acho que nessa imagem, né, já dá pra vocês verem que eu leio basicamente uma página por minuto. Alguns livros eu leio um pouco mais e alguns livros eu leio um pouco menos, mas no geral, uma página por minuto eu sinto que é a minha velocidade média de leitura. E eu também vou colocar a imagem aqui da minha floresta durante essa semana. Eu fiz sprints, assim, mini sprints de 10 minutos pra eu conseguir marcar o tempo, sabe, certinho. E por isso é que eu consegui marcar esses tempos de minutos pra vocês. Mas deu muito certo e eu sinto que eu vou continuar fazendo isso porque eu gostei bastante dessa experiência. Fazendo uma conta, assim, muito grosseira, né, só pra gente ter uma ideia do que é que aconteceu, eu li por 485 minutos durante essa semana. Aí eu fiz ali um cálculo básico e deu mais ou menos 8 horas de leitura. E com relação às páginas, eu consegui ler 607 páginas durante essa semana. O que dá pra ver a diferença com relação ao outro vlog, porque no último vlog eu também fiz esse cálculo mais ou menos de quantas páginas eu li. E eu acho que tinha dado umas 900 páginas porque eu li HQ. História em quadrinho, gente, aumenta muito o nível de páginas. E é isso, gente. Essas são as informações que eu tinha pra passar pra vocês. Agora eu vou finalizar esse vlog porque, enfim, não foi nada do que eu esperava. Eu queria muito ter feito um vlog, assim, super especial de Halloween, sabe? Alguma coisa mais dark, lendo alguns thrillers e flopei total. Mas eu acho que tudo bem, sabe? Eu tô tão... Nossa, gente, eu tô tão feliz, tô tão cansada ao mesmo tempo que eu estou, assim, completamente surtada, sabe? Eu tô completamente viajando. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas enfim, eu tenho leituras programadas pro mês de novembro, mas eu vou continuar fazendo vlogs de leitura pra vocês acompanharem as minhas leituras. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais. Se você não é inscrito aqui do canal, aproveita pra se inscrever, porque eu estou aqui toda semana falando de livros. Mas agora sim, eu fico por aqui porque eu já falei demais durante uma semana e eu acho que já deu. A gente já terminou o Veda, mas vocês podem conferir todos os vídeos do Veda nessa playlist que eu vou deixar marcada aqui no card. Esse vlog era pra ter saído ainda no mês de outubro durante o Veda, não deu certo, mas estou postando agora e fica aí a playlist inteira pra vocês assistirem. Mas agora sim eu fico por aqui porque eu já falei demais. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!